Graças e paz, amados de Deus, estamos aí para compartilhar mais um devocional com os irmãos. E o texto que eu quero ler com vocês está em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 20, onde Paulo vai dizer o seguinte: Irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Claro que quando ele fala aqui de homens, ele está falando no sentido geral, né? Olha que interessante, vamos analisar aqui o texto. Irmãos, não sejais meninos, né? A palavra grega aqui para meninos é paidia, né? Que significa criancinhas, certo? Então ele está dizendo assim, queridos, irmãos, no que diz respeito ao juízo, ou seja, o termo lá é mentalidade também, significa isso, no quesito da sua mentalidade, vocês não podem ser meninos, criancinhas, imaturos. Por quê? Porque existem algumas questões problemáticas para o crente que permanece criancinha a vida toda. Há o período em que você é criança, mas o crente precisa crescer, não é isso? Vamos lá. Por que devemos deixar de pensar como criancinhas, como meninos? Por quê? Porque, em primeiro lugar, criança não tem juízo. Já observou uma criança? Criança não tem juízo. Não tem nenhum juízo. Criança, se você deixar, vai atravessar a rua, o carro vai pegar. Se você deixar, vai colocar as mãos numa tomada. Fala coisas sem refletir, né? A criança, ela não tem noção do espaço, não tem noção do amanhã, não consegue dimensionar, né, o que é real, o que é fantasia. Ela não consegue separar isso. Muitas vezes o seu imaginário toma conta. Criança não tem juízo. Muitos cristãos se comportam assim, sem nenhum juízo, sem nenhum entendimento. Não tem noção do perigo, né? Ele observa as coisas, ele vive as determinadas situações, mas sem ter noção do perigo espiritual que está correndo. A criança não tem noção do perigo, né? Assim também o crente criancinha. Por exemplo, criança é muito impaciente, né? Eu me lembro que estava chegando o Natal quando era criança e aquela impaciência para receber o presente do Papai Noel, né? E me lembro muito bem que eu não dormia. Simplesmente eu não dormia do dia 24 para o 25, né? Doido para acordar o 25, dia 25 e ver já o presente ali do Papai Noel. Nós não temos paciência. O crente pai-dia, criancinha, menininho, o crente menino, ele é impaciente. Ele não espera o tempo de Deus, ele simplesmente atropela as fases do crescimento espiritual. O crente, né, ou a irmã, né, demonstra total impaciência, quer fazer tudo no seu tempo e no seu jeito. Crianças costumam fazer pirraça, né? Então, normalmente você vai ver crentes dentro da igreja assim, fazendo pirraça, não dá nenhum fruto, né? Não manifesta nenhum fruto espiritual, não coopera em nada para o crescimento do reino de Deus ou da sua igreja local, né? E geralmente se acha acima, né? Um bambambam, se acha acima da carne seca, se acha muito espiritual, extremamente impaciente, intolerante, não tem nenhuma tolerância com a falha de ninguém, com os erros dos irmãos, com o pastor, entendeu? A igreja dos outros sempre é mais bela, é a perfeita. A igreja do criancinha, né? Ele não tem paciência para ver e não consegue ver Deus agindo ali. Por quê? Porque é criancinha, impaciente. Um cristão que é como um menino, né? Não sejais meninos, não sejais criancinhas. Por isso que eu coloquei o título aqui, homens ou meninos, né? O menino, crente criancinha, simplesmente o adulto vai conversar algumas coisas com ele e não consegue entender. Por isso é necessário desenhar. Já viu essa expressão? Desenhar. Às vezes eu falo para a Cíntia assim, para minha esposa, Cíntia, você precisa desenhar. Muitas pessoas vão entender se você disser só isso, mas outras não vão entender. Desenha, coloca detalhes assim que para muitos seria desnecessário. Mas você precisa acrescentar isto para ficar bem claro. Você precisa desenhar. Por quê? Porque tem criancinha. Todas as igrejas têm, né, os crentes criancinhas, mas
A questão é, Paulo está dizendo para uma igreja o seguinte: não sejam criancinhas. Já acabou a fase, vamos crescer. Aí vai dizer, na malícia, sim, sede criancinhas. Naquilo que é mal, sim. Mas na questão da mentalidade espiritual, não. Na malícia, sim. Naquilo que é mal, para fazer o mal, para arrumar problema, para a igreja, para o pastor, para o reino de Deus, seja criancinha. Seja inocente. Ok? Aí ele vai terminar o texto dizendo, sejam homens amadurecidos. Né? O termo grego é teleios, né? Aperfeiçoados. Tem o sentido de maduros, né? Homens maduros, sejam crentes maduros. Então, querido, a pergunta que eu faço para você nesta reflexão: você deseja ser um crente maduro? Você deseja ser homem, espiritualmente falando, ou menino ou criancinha? Certo? Paulo está dizendo, não seja. Significa que muitas pessoas naquela igreja eram e deveriam deixar de ser. É uma atitude que a pessoa precisa tomar. Deixar de ser menino, deixar de ser criança espiritual, é uma atitude que o próprio cristão, o próprio crente que está ouvindo a palavra, ele precisa tomar essa decisão. Homens ou meninos? Homens ou criancinhas? O que você deseja ser? Deus abençoe.